Durante grande parte da história, a ideia do voo humano foi considerada inviável. O céu era visto como um espaço inacessível, restrito às aves, e não havia conhecimento técnico suficiente para sustentar tentativas bem-sucedidas. Ainda assim, ao longo dos séculos, diversas pessoas tentaram desenvolver formas de voar. Muitas dessas tentativas eram baseadas em imitar o movimento das asas dos pássaros, sem compreensão adequada dos princípios físicos envolvidos. Como resultado, esses experimentos frequentemente terminavam em falhas ou acidentes. A mudança de abordagem começou a ocorrer a partir do momento em que o voo passou a ser estudado de forma científica, especialmente entre os séculos XIX e início do século XX. Nesse período, surgiram pesquisas mais estruturadas sobre aerodinâmica, sustentação e controle, permitindo avanços mais consistentes no desenvolvimento de aeronaves. No início do século XX, destacam-se duas linhas principais de desenvolvimento. Nos Estados Unidos, os irmãos Wright concentraram seus esforços na resolução do problema do controle do voo, realizando testes experimentais e desenvolvendo sistemas que permitiam maior estabilidade em aeronaves mais pesadas que o ar. Paralelamente, na Europa, o brasileiro Santos Dumont conduzia experimentos com aeronaves em ambiente público, buscando não apenas alcançar o voo, mas também demonstrar sua viabilidade de forma aberta e replicável. Essas abordagens distintas contribuíram para o avanço da aviação e deram origem a um debate que persiste até hoje. A definição de quem que pode ser considerado o inventor do avião depende dos critérios adotados como prioridade temporal, controle técnico ou validação pública do voo. E você vai entender toda essa trama por completo, hoje em mais um vídeo do canal. Fala comigo, eu sou o Márcio e esse é mais um vídeo de história aqui do canal. E já vai se inscrevendo para apoiar o nosso trabalho que só tá começando, mas eu tô muito animado com esse novo projeto. Então já deixa o seu like também, que me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de vídeo aqui. A ideia de voar acompanha a humanidade há milhares de anos. Muito antes do desenvolvimento da ciência moderna, o ser humano já buscava formas de reproduzir o voo dos pássaros, ainda que sem compreender os princípios físicos envolvidos. Um dos registros mais conhecidos desse desejo aparece na mitologia grega, com a história de Ícaro. Apesar de ser uma narrativa simbólica, ela reflete uma tentativa antiga de explicar e ao mesmo tempo alertar sobre os riscos de tentar voar sem conhecimento técnico. Durante séculos, diversas tentativas reais foram feitas com base nessa lógica. Muitas pessoas construíram asas artificiais, utilizando madeira, penas e tecidos, acreditando que o voo dependia principalmente da capacidade de bater asas, assim como os pássaros. Essas experiências geralmente envolviam saltos de torres ou elevações naturais, e quase sempre terminavam em falha. O principal problema dessas tentativas estava na compreensão equivocada do que permite o voo. A maioria dos experimentos partia da ideia de que o voo era uma questão de força ou imitação direta da natureza. No entanto, o voo depende principalmente da interação entre o corpo e o ar, especialmente de fatores como sustentação, resistência e fluxo aerodinâmico, conceitos que ainda não eram compreendidos na época. Essa mudança de perspectiva começa a surgir no século XV, com o estudo de Leonardo da Vinci. Diferentemente das abordagens anteriores, Leonardo não se limitou a tentar reproduzir o voo de forma prática. Ele buscou entender como ele funcionava. A partir da observação dos movimentos das aves, Leonardo produziu uma série de estudos e desenhos de máquinas voadoras. Ele analisou a estrutura das asas, os padrões de movimentos e começou a considerar o ar como um elemento com propriedades físicas, algo essencial para o desenvolvimento futuro da aviação. Apesar desses avanços conceituais, suas ideias não puderam ser aplicadas na prática. A tecnologia da época não oferecia condições para isso. Não havia motores leves e potentes, nem mesmo materiais adequados para sustentar uma estrutura capaz de voar com segurança. Como resultado, os projetos de Leonardo permaneceram no campo teórico. Assim, até o início da era moderna, o voo continuava sendo um objetivo distante. A humanidade já havia começado a compreender alguns princípios fundamentais, mas ainda não possuía recursos técnicos necessários para transformar esse conhecimento em uma solução funcional.
A evolução da aviação começa a se tornar consistente quando o estudo do voo passa a ser tratado de forma científica, e não apenas empírica ou baseada na tentativa de imitar o movimento das aves. No século XIX, um dos principais responsáveis por essas mudanças foi George Cayley. Ele foi o primeiro a descrever o voo em termos de forças aerodinâmicas fundamentais: sustentação, arrasto, peso e propulsão. Essa separação permitiu compreender que o voo não dependia de força bruta, mas do equilíbrio entre essas forças. Além disso, Cayley propôs o conceito essencial para a aviação moderna: a divisão entre os elementos responsáveis pela sustentação, as asas, e pela propulsão, motores. Esse princípio é utilizado até hoje em praticamente todas as aeronaves. Seus estudos também abordaram o formato das asas e a importância do fluxo de ar, estabelecendo bases teóricas sólidas para o desenvolvimento futuro. No entanto, a aplicação prática dessas ideias ainda era limitada, principalmente pela ausência de tecnologia adequada como motores leves e eficientes. Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Otto Lilienthal, que levou a experimentação para um nível prático mais avançado. Lilienthal realizou mais de 2.000 voos com planadores, testando diferentes configurações de asas e métodos de controle. Seus experimentos demonstraram que o voo planado controlado era possível, ainda que com limitações. Ele utilizava o deslocamento do peso do corpo para controlar a direção e a estabilidade da aeronave, o que representava um avanço importante, mas ainda insuficiente para o controle completo. O principal desafio técnico naquele momento era o controle de 3 eixos: lateral, a rolagem, longitudinal, arfagem e direcional, guinagem. Os planadores de Lilienthal não possuíam sistemas eficazes para esse tipo de controle, o que tornava o voo instável em determinadas condições. Em 1896, durante um de seus voos, Lilienthal sofreu um acidente fatal após perder o controle do seu planador. Apesar disso, seus experimentos tiveram um grande impacto no desenvolvimento da aviação, influenciando diretamente pesquisadores posteriores. Até esse ponto, a aviação já possuía 2 avanços fundamentais: uma base teórica bem estabelecida sobre as forças do voo e evidências práticas que o voo controlado era possível. No entanto, ainda faltava resolver o problema mais complexo: o controle preciso e estável da aeronave em todas as direções. Os irmãos Wright eram mecânicos e donos de uma oficina de bicicleta nos Estados Unidos. Diferentemente de muitos pesquisadores da época, eles não tinham formação acadêmica formal em engenharia, mas desenvolveram uma abordagem prática e experimental para resolver os problemas do voo. Ao invés de focar apenas em fazer uma máquina decolar, os irmãos Wright concentraram seus esforços no controle do voo, que era o principal desafio da aviação até então. Planadores já conseguiam se manter no ar por curtos períodos, mas não havia um sistema eficiente que permitisse o piloto controlar a direção e a estabilidade da aeronave. Para superar esse problema, eles iniciaram uma série de estudos próprios sobre a aerodinâmica. Construíram um túnel de vento caseiro, no qual testaram diferentes formatos de asas e perfis aerodinâmicos. Esses experimentos permitiram corrigir dados anteriores, que apresentavam imprecisões, e estabelecer medidas mais confiáveis sobre sustentação e resistência do ar. Uma das principais contribuições dos irmãos Wright foi o desenvolvimento do sistema de controle lateral, conhecido como Wing Warping. Esse mecanismo consiste em torcer levemente as asas da aeronave para controlar o equilíbrio lateral, permitindo que o avião inclinasse e realizasse curvas. Esse sistema, combinado com o leme vertical e o controle de profundidade, possibilitou o controle em 3 eixos, um dos fundamentos da aviação moderna. Após anos de testes com planadores, eles desenvolveram uma aeronave motorizada, chamada Flyer. Em 17 de dezembro de 1903, em Kitchhawk, realizaram o primeiro voo bem-sucedido de uma aeronave mais pesada que o ar, equipada com motor e controlada pelo piloto. O voo, pilotado por Orville Wright, durou aproximadamente 12 segundos e percorreu cerca de 36 metros. Esse experimento foi significativo, porque reuniu 3 elementos fundamentais: uma aeronave mais pesada que o ar, propulsão por motor próprio e controle efetivo durante o voo. Apesar da importância do feito, o evento teve pouca repercussão imediata. Os testes foram realizados com apoio limitado de testemunhas, sem grande cobertura da imprensa, e dependiam de algumas condições específicas, como o uso de trilhos para decolagem e
ventos favoráveis. Além disso, os irmãos Wright mantiveram parte de suas pesquisas e avanços em sigilo por um período, principalmente por questões relacionadas à patente e reconhecimento da invenção. Mesmo com essas limitações, seus experimentos estabeleceram as bases técnicas para o desenvolvimento da aviação moderna, especialmente no que diz respeito ao controle da aeronave em voo, que era o principal obstáculo até então. Enquanto os experimentos com os aviões nos Estados Unidos ocorriam de forma mais reservada, Alberto Santos Dumont desenvolvia seus projetos de maneira pública na Europa, especialmente em Paris. Antes de trabalhar com aviões, ele já era conhecido por seus dirigíveis, com os quais realizavam voos controlados sobre a cidade, inclusive contornando a Torre Eiffel, diante de espectadores e com ampla cobertura da imprensa. Em 1906, Santos Dumont apresentou o 14 bis, uma aeronave mais pesada que o ar, projetada para decolagem autônoma. Diferentemente de outros experimentos da época, o 14 bis não utilizava dispositivos externos como trilhos ou catapultas para ganhar impulso inicial. A aeronave decolava por seus próprios meios, utilizando seu motor e sistema de sustentação. O primeiro voo oficialmente registrado ocorreu em 23 de outubro de 1906, quando o 14 bis percorreu aproximadamente 60 metros a uma altura de cerca de 2 a 3 metros. Em novembro do mesmo ano, ele realizou um novo voo, alcançando mais de 200 metros de distância. Esses voos foram acompanhados por testemunhas, jornalistas e representantes de instituições aeronáuticas, como a Aeroclube da França, que validou oficialmente os seus resultados. A principal contribuição de Santos Dumont nesse contexto foi a demonstração pública e documentada de um voo controlado de aeronave mais pesada que o ar, decolando sem um auxílio externo. Isso teve grande impacto na aceitação do avião como tecnologia viável, pois permitiu que o experimento fosse observado, registrado e replicado dentro de critérios mais transparentes. Por esse motivo, seus voos com 14 bis são frequentemente considerados um dos marcos fundamentais no desenvolvimento da aviação moderna, especialmente no que diz respeito à validação pública e científica do voo motorizado. A partir desse ponto, a discussão sobre a invenção do avião deixa de ser apenas técnica e passa a envolver interpretações históricas diferentes, dependendo dos critérios adotados. Nos Estados Unidos, os irmãos Wright são considerados os inventores do avião. Isso se baseia principalmente no voo realizado em 1903, onde conseguiram levantar voo com uma aeronave mais pesada do que o ar, equipada com um motor e principalmente com controle em 3 eixos. Esse controle permitiu ao piloto manter a estabilidade e direcionamento durante o voo, algo que não havia sido plenamente resolvido até então. No entanto, esse voo ocorreu em condições específicas, utilização de trilho para decolagens, presença de vento favorável e ausência de demonstração pública ampla no momento inicial. A validação internacional do feito levou algum tempo para acontecer. Por outro lado, na Europa e no Brasil, Alberto Santos Dumont é frequentemente apontado como o inventor do avião. Em 1906, com o 14 bis, realizou voos públicos em Paris, diante de testemunhas, jornalistas e entidades oficiais. Como eu falei anteriormente, esses voos foram documentados e reconhecidos por organizações como a Aeroclube da França. Um ponto relevante é que o 14 bis decolava sem o uso de dispositivos auxiliares, como catapultas ou trilhos, sendo considerado um voo autônomo. Além disso, os experimentos foram replicáveis e acompanhados publicamente, o que contribuiu para sua aceitação na comunidade europeia. Dessa forma, a divergência está diretamente ligada ao critério utilizado para definir a invenção do avião. Se o critério for o primeiro voo motorizado com controle, os irmãos Wright atendem a essa definição em 1903. Já se o critério for o primeiro voo público, autônomo e oficialmente registrado, nosso querido Santos Dumont atende a essa definição em 1906. Portanto, não há consenso absoluto porque a definição de avião pode variar conforme o enfoque histórico e técnico adotado. A controvérsia persiste justamente porque ambos os casos apresentam contribuições relevantes, mas baseadas em critérios diferentes. A aviação não foi um resultado do trabalho de uma única pessoa, mas de um processo cumulativo ao longo do tempo. Diferentes pesquisadores e inventores
contribuíram com partes essenciais para o desenvolvimento do avião, como conhecemos hoje. No século XIX, George Cayley estabeleceu as bases teóricas da aviação ao identificar e separar as principais forças que atuam no voo: sustentação, arrasto, peso e propulsão. Esse modelo conceitual é considerado o fundamento da engenharia aeronáutica moderna. Em seguida, Otto Lilienthal aplicou esses princípios na prática, realizando mais de 2.000 voos com planadores. Seus experimentos demonstraram viabilidade do voo mais pesado que o ar, embora ainda sem controle completo, que acabou levando ao seu acidente fatal em 1896. No início do século XX, os irmãos Wright avançaram significativamente ao desenvolverem sistemas de controle em voo, especialmente com controle por meio do Wing Warp, e em 1903 realizaram voos motorizados controlados, considerados por muitos como os primeiros da história, apesar de ocorrerem em condições específicas e com pouca divulgação pública. Já nosso brasileiro Santos Dumont contribuiu ao demonstrar o voo de forma pública e documentada. Em 1906, com 14 bis, realizou decolagens sem auxílio externo, diante de testemunhas e com registros oficiais, consolidando a ideia de voo como algo reproduzível e verificável. Dessa forma, a invenção do avião pode ser entendida como um processo em etapas: desenvolvimento teórico, experimentação prática e solução sobre controle e validação pública. Cada um desses elementos foi essencial para que a aviação se tornasse viável e reconhecida mundialmente. Portanto, o surgimento do avião não corresponde a um único evento, mas à integração progressiva de diferentes avanços ao longo do tempo. Hoje, o transporte aéreo é uma das principais formas de deslocamento do mundo, permitindo viagens intercontinentais em poucas horas. Essa realidade, no entanto, é resultado de um longo processo histórico marcado por experimentação, falhas e avanços técnicos acumulados ao longo de décadas. O desenvolvimento da aviação não ocorreu de uma forma linear nem foi obra de um único indivíduo. Diversos pesquisadores e inventores contribuíram em diferentes etapas, enfrentando limitações tecnológicas, riscos elevados e incertezas quanto à viabilidade do voo controlado. Muitas dessas tentativas resultaram em acidentes e insucessos, mas também forneceram dados fundamentais para a evolução dos projetos seguintes. Portanto, mais do que atribuir a invenção a um único nome, é mais adequado compreender a aviação como resultado de um esforço contínuo de desenvolvimento científico e tecnológico, que possibilitou transformar o voo em uma realidade acessível e amplamente utilizada na atualidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, pois vai me ajudar muito a continuar produzindo mais esse tipo de vídeo de história e curiosidade aqui no canal. E deixe aqui nos comentários algumas ideias de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. No mais, um grande abraço, um beijo no coração e valeu!